Olá, meu irmão, a graça e a paz do Senhor nosso Deus. Nós temos falado sobre a bondade divina, a bondade do Senhor nosso Deus. Eu mencionei uma música que trabalha bem esse aspecto da bondade divina. Deus continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Você já deve ter ouvido essa canção. Irmãos, por causa da queda, por causa do pecado, as criaturas de Deus, elas têm sombras projetadas pelas trevas do pecado. Infelizmente, nós aparentamos alguns aspectos de bondade, mas aquilo que nós fazemos, o nosso dia a dia, foi corrompido pelo pecado. Fomos criados à imagem de Deus e herdamos muitas características divinas. Não todas, obviamente, não somos divinos, somos humanos. Mas alguns aspectos do caráter de Deus foram comunicados ao ser humano, como a sua capacidade de pensar, de raciocinar, a ideia de autoconsciência, você saber que você existe, você pensar sobre a sua existência, por que você existe, para onde você vai. Esse tipo de questionamento é próprio do ser humano e tem que ver com a imagem de Deus refletida em nós, mas também a bondade de Deus e alguns atributos e características divinas que nós temos. Porém, depois do pecado, irmãos, nós nos afastamos de Deus. Deus, ele é bom sem sombras. Não há sombra nenhuma. Não há mudanças em Deus. Não existe um lado sombrio em Deus. Ele é absolutamente bondoso, absolutamente gracioso. Todo o ser de Deus é bom. Irmãos, quando nós falamos de bondade divina, nós pensamos em termos de moralidade também. A gente pensa nisso quando fala sobre a santidade, falamos nos vídeos passados, acompanhe lá o vídeo da bondade de Deus, mas quando falamos, sobre a santidade de Deus, mas quando falamos sobre a bondade de Deus, também precisamos falar algo sobre a relação de Deus com a sua lei. É importante dizermos, irmãos, que Deus ele está acima de tudo, de todos, de absolutamente qualquer conceito. Ele é o conceito que está acima de todos os demais conceitos. De maneira que Deus não está sujeito a nenhuma lei. Não existe nenhuma lei que limite a ação do Senhor, nosso Deus. Porém, Deus não está isento de lei. Não existe uma lei que está superior a Deus, mas também Deus não está isento de lei. A forma correta de nós pensarmos sobre como Deus manifesta a sua bondade para conosco é Deus sendo lei para si mesmo. Ele é lei para si mesmo. Na verdade, quando eu falei sobre lei do Senhor, quando estávamos sobre a doutrina da revelação, eu disse que a lei de Deus é uma característica imprescindível de Deus, é a essência de quem Deus é. De maneira que a sua bondade é um reflexo da lei de Deus, é uma manifestação do seu caráter, de quem Ele é. Irmãos, quando nós falamos sobre bondade, a gente tende a esquecer um atributo muito importante de Deus, que é a justiça divina. A gente vai falar mais sobre isso na próxima semana. Porém, eu quero que você pense desde já que todos os atributos divinos precisam ser considerados quando nós buscamos entender alguma ação de Deus. Você não pode olhar para a santidade de Deus, olhar para a bondade de Deus, olhar para a sua onipotência e esquecer do atributo da justiça. Esses atributos, eles estão claros e evidentes em todas as ações divinas. Não existe uma ação que reflete a bondade e uma ação que reflete a justiça. Ele não nega a justiça quando age com bondade, ele não nega a bondade quando age com justiça. Ele é justo o tempo todo, ele é bom o tempo inteiro. Isso é muito importante quando falarmos sobre a expiação de Cristo Jesus, o sacrifício substitutivo de Jesus. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele sofreu a justiça de Deus, e isso é um ato de justiça e de bondade ao mesmo tempo. Então, que Deus te abençoe, grava esses ensinos sobre a bondade de Deus, mas não esquece de pensar sobre todos os atributos divinos.